Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela tua bondade e pela tua graça, agradecidos pela tua igreja, suplicamos ao Senhor pelos nossos irmãos. Abençoa, Senhor, os nossos ouvintes, nossos ajudadores, Pai. Abençoa, meu Senhor, na congregação, membros e congregados. Toma em tuas santas mãos cada vida. Nos dirija, Senhor, cada dia nos ensina, Senhor, a andar na tua presença, andar contigo. Nos dá, meu Senhor, também mais gratidão. Querido Senhor, Deus bondoso, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres, e hoje nós vamos falar sobre relacionamento. Relacionamentos. É muito interessante. Hoje é muito comum falar de relacionamentos, inclusive de uma forma muito aberta e tal, mas aqui relacionamentos de servos de Deus. O nosso texto é a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 18. Aqui nesta pequena leitura, nós temos uma profunda instrução para a nossa vida inteira, para a nossa vida completa na presença de Deus. Então, vamos aprender juntos. Segundo aos Coríntios 6 e 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Bendito Senhor, Pai querido, que estás nos céus, nós lemos a Tua palavra, suplicamos pelos nossos irmãos, abençoa, Senhor, os que estão conosco, toma em Tuas santas mãos, guarda cada vida, crianças, jovens e adultos, os Teus ministros, Pai, abençoa e guarda cada um. No nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos o maravilhoso privilégio, eu sempre falo, dos nossos privilégios, e um dos nossos privilégios é ter a palavra de Deus em nossas mãos. É ler a palavra do Senhor, é acreditar na palavra do Senhor, é partilhar a palavra do Senhor, porque nós fomos agraciados. Nós recebemos esta palavra e esta graça. Esta palavra todo mundo tem, mas falta graça. Às vezes tem pessoas que têm muita graça, mas falta a palavra. Então, você conseguir, pela bondade de Deus, associar a palavra e a graça, é realmente algo profundo.
E nós aprendemos isto, meus amados irmãos, aqui neste pequeno texto. Vamos aprender o valor, o significado disto. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Isto aqui é válido nas nossas relações humanas. É importantíssimo que a gente tenha um relacionamento são com pessoas que têm a mesma convicção, pessoas que têm o mesmo temor, o mesmo desejo, mas todo mundo é desigual, todo mundo é diferente, é verdade. Todo mundo é diferente, todo mundo tem alguma diferença, todo mundo tem alguma coisa menos ou mais, e de alguma forma isto é a individualidade das pessoas, que o nosso Deus honra, Deus respeita, Deus honra, Ele deu e você administra, nós administramos. O conselho da palavra é: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Nisto aqui está uma orientação para que as pessoas não tenham uma obrigatoriedade. A questão de casamentos, a questão de sociedades jurídicas, sociedades com fins lucrativos, tem vários aspectos que esta orientação é validada. Imagina um servo de Deus, devotado à obra divina, com prazer na anunciação da palavra de Deus, e o sócio dele, inimigo do evangelho. Mas não tem sentido. O sócio é inimigo. Ele é crente e o sócio é inimigo. Ele é fiel a Deus e o sócio é um idólatra inveterado. Então, não pode, mediante o conselho da palavra de Deus, não deve haver essa conjugação do infiel com o fiel. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Aí vem a retórica, a palavra, o questionamento. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Você é justo porque aprendeu, é um aprendiz da justiça. Você faz a obra de Deus, você tem consciência, você tem convicção, você é zeloso do bem, e o teu sócio é um injusto e não tem sentido, não faz sentido. E que comunhão tem a luz com as trevas? É a segunda pergunta no mesmo versículo. Então, a conjugação do infiel com o fiel, do fiel com o infiel, é um risco, porque ela vai, de alguma forma, trazer à luz, ela vai dar relevo à injustiça do infiel e às trevas do infiel. Ela vai, na verdade, dar relevo a isto. O infiel, ele, por natureza, é injusto e, por natureza, por conveniência, anda nas trevas. No versículo 15, o escritor sagrado pergunta: e que concórdia há entre Cristo e Belial? Belial era uma forma tradicional no judaísmo de referir-se a Satanás, referir-se ao diabo. Que concórdia há entre Cristo e o diabo? Não dá para servir. Aqui no Brasil, aqui no Nordeste principalmente, eu sou daqui e conheço muito bem, a turma diz: não, ele acende uma vela para Deus, outra para o diabo. É muito comum se ouvir de pessoas que têm comportamento dúbio, comportamento duplo, pessoas com dupla personalidade, diz: ele ou ela acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Então, aqui no versículo 15, caberia bem esse ditado nordestino: não dá para acender uma vela para o nosso Deus, até porque ele não precisa de vela, e acender uma vela para o diabo, em homenagem ao diabo. O diabo aceita vela, mas o nosso Deus não precisa de vela, porque ele é a luz eterna, a luz dos homens, a luz do mundo. Ele é a luz, nosso Deus é luz.
Deus é luz e quem tem o Senhor não segue, não anda nas trevas. Então, o versículo de número 15 pergunta: que associação existe entre Cristo e o diabo? Qual associação pode ter? Qual relação pode ter entre Cristo e o diabo? Não tem. Então, se não tem relação entre Cristo e o diabo, não deve haver sociedade, a sociedade entre um discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo e um infiel que, para ganhar, faz o diabo. No versículo 16, diz o seguinte: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Aqui é uma grandeza, porque nosso país é um país idólatra, é a maior nação cristã do mundo, cristã sem Cristo. Esse município aqui, que é o padroeiro, é São Zé. E ali é São Chico, e ali é São Pedro, e ali... Ou seja, Deus não vale numa nação idólatra, perversa. Por incrível que pareça, tem um município que o padroeiro é o Espírito Santo. E eles fazem uma festa imbecil com o Espírito Santo gigantesco. Um Espírito Santo gigante, com base naquela visão pessoal que Deus deu a João o Batista, que quando ele estivesse batizando e ele visse o Espírito Santo pousar sobre um batizando, um daqueles que aparecesse ali para ser batizado, esse era o Messias, e ele viu e ele confessou que viu o Espírito pousar sobre Jesus. Então, era uma visão pessoal, tem nada a ver. O Espírito Santo nunca foi pomba, não é pomba, não tem pomba, não tem isso nada. Isso foi uma visão pessoal, é uma visão pessoal. A manifestação de Deus para aquele ministro de Deus batizando no Jordão. Tem nada a ver. Aí as igrejas protestantes e muitos assembleanos aí dos pés na cabeça faz aquela figura de uma pomba saindo do fogo, entrando no fogo. Tem nada a ver, para mostrar o poder de Deus, a espiritualidade, o fervor. Tem nada a ver. Mas aqui a pergunta é: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Consenso nenhum. Deus não dá sua glória a outrem. Deus não dá sua glória ao ídolo. O ídolo é uma maldição em qualquer contexto, em qualquer aspecto. O ídolo da Babilônia, uma maldição. A Babilônia deixou de existir por maldição, foi amaldiçoada por causa dos seus ídolos, sua perversidade. O Egito igualmente, todas as nações pagãs foram amaldiçoadas, são amaldiçoadas, porque o nosso Deus é o Criador do céu e da terra. Os céus são os céus do Senhor e a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, os homens vão adorar o diabo em forma de santo, de santa, de ídolo e até de pombas. Tem nada a ver. Então, é a palavra de Deus que pergunta: qual a associação que tem entre o templo de Deus e os ídolos? Nenhuma. O ídolo é uma maldição, é um enredo, é um engodo de Satanás. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Aqui qualifica. Você é um servo de Deus, é um templo de Deus, para Deus habitar. Deus prometeu, diz aqui, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Jesus Cristo ensinou isto. Jesus Cristo ensinou: aquele que guarda a palavra, o que anda na palavra, viremos e faremos nele morada. O Senhor Jesus diz, prometendo através do Evangelho. No versículo 17 diz: por isso saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Estes são os quesitos para ser recebido, ser parte, para estar na presença de Deus. Saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei.
quando o sujeito abandona o ídolo, abandona a perversidade, abandona a imundície, sai do meio daquilo que é perverso, que não tem como ter comunhão o templo de Deus com os ídolos, não há consenso entre Cristo e Satanás, o Belial, e não tem consenso entre a luz e as trevas. Aí, o versículo 18, que é a nossa glória, a glória do ser humano. E eu serei para vós pai. É interessante, meus amados, é que até Jesus Cristo, o Filho de Deus, ser dado ao mundo. Jesus foi dado ao mundo. O apóstolo João escreveu: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o evangelho fácil para alguns. Não tem nada fácil nisto. Isso é profundíssimo. Imagina, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho como missionário, e a finalidade desta missão era morrer para nos dar vida. E eu serei para vós pai. Até Jesus Cristo, ninguém no judaísmo, ninguém entre os judeus teriam esta facilidade de entender a paternidade divina. Muito embora o profeta menciona lá, Deus diz que Israel é meu filho primogênito, mandando dizer lá para o faraó, tem vários aspectos, mas não entrava na mente, no coração dos judeus, esta manifestação da bondade de Deus como Pai, o Pai eterno, o Pai dos homens, o Pai das nações. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Ainda tem os loucos que desacreditam, debocham do Evangelho, debocham da palavra divina, debocham da palavra de Deus e falam de machismo, disso, daquilo. É coisa de Satanás, porque aqui fica claro, não existe machismo, não existe nada estranho. O que existe é uma revelação profunda que o perverso não entende. Saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas. Isso é profundo. É filhos e filhas. Valor igual na presença de Deus, homens e mulheres. Igual valor, igual importância. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Que Deus possa abençoar meus irmãos, guardar, ajudar, enriquecer com a graça, para que nós tenhamos realmente o que fazer e o que falar, sempre cheios de alegria, operando Deus em nossos corações. Hoje nossa família específica é a família da irmã Silvinha Monteiro. A Silvinha Monteiro, no ano passado, ela teve muito sofrimento. Ela perdeu o pai, 6 meses depois perdeu a mãe, depois perdeu a tia, que era uma pessoa que era como se fosse pai, como se fosse a mãe também. Foi uma perda muito grande. E nós vamos orar pela Silvinha, orar pelo Edgleito, pela Gleiciane, pelo Célio, orar pela família Monteiro. Bendito o Senhor. Pai amado, Pai santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos, te exaltamos, Pai, pela vida, pela tua bondade, pela tua graça. Te louvamos, meu Senhor, pelos nossos amados irmãos, nossos ouvintes, nossos ajudadores e intercessores. E agora, meu Senhor, queremos te apresentar a irmã Silvinha. Abençoa, meu Senhor, sua família. Tenha compaixão da família Monteiro, meu Senhor, guarda cada um deles. Ó Deus, consola os seus corações, dá graça, manifesta, Senhor, o teu grande poder na vida dos meus irmãos. Faz maravilhas, Pai. Abençoa, meu Senhor, Edgleito, a Gleiciane, o Célio. Toma eles em tuas santas mãos.
Abençoa, meu Senhor, todos os seus parentes, toda a família. Guarda eles, ajuda eles. Abençoa, meu Senhor, os nossos amados irmãos. Este memorial da oração. Tu conhece os pais, as mães, tu conhece os filhos, os avós, tu conhece, meu Senhor, os teus ministros, tu conhece, meu Senhor, os que estão bem, os que estão, meu Senhor, passando por alguma aflição, alguma provação. Meu Senhor, guarda os meus irmãos, dá graça a cada um, manifesta o teu poder e revela, Senhor, a tua bondade, a tua vontade na vida de cada um. Amado Pai, estenda sobre eles a tua mão direita. Guarda, meu Senhor, crianças, jovens e adultos, os idosos, os fragilizados. Toma em tuas santas mãos. Pai bondoso, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.